de terra, a 7 palmos do chão, já estaria enterrado. Essa é a grande realidade. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Gostaria de ouvi-lo, por gentileza, o João Vitor Teófilo, para a gente ouvir depois o Leandro de Jesus, por gentileza. Pois é, Léo, inclusive repercutiu internacionalmente, viu? A mídia internacional deu bastante destaque para isso também, mas enfim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou na manhã desta quinta-feira por um procedimento médico para evitar um novo sangramento na cabeça. O médico Roberto Calil, após o procedimento, que teve início por volta das 7h10 da manhã desta quinta-feira e durou menos de uma hora, disse que o presidente está acordado e conversando. A técnica não é considerada uma cirurgia, mas um procedimento endovascular e não vai influenciar na previsão de alta da UTI, que deve ser ainda hoje, quinta-feira. A intervenção faz parte do protocolo pós-cirúrgico. O petista, que tem 79 anos, fez uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira para drenar um hematoma na cabeça, ainda em decorrência da queda que sofreu no banheiro em casa em outubro. O médico do presidente, o Roberto Calil, que a gente acompanha aí na tela, afirmou ontem que o novo procedimento já estava sendo discutido pela equipe. Trata-se de uma intervenção considerada de baixo risco, relativamente simples, segundo o próprio médico. Segundo o médico, esse procedimento tem o objetivo de evitar um possível novo sangramento. E ele destacou o seguinte, abre aspas, embora a chance já fosse pequena por conta da drenagem, a probabilidade de ocorrer um novo sangramento foi ainda mais reduzida com esse procedimento. A evolução favorável foi o que permitiu a realização desse procedimento, que, embora delicado, teve uma evolução muito boa e o estado geral do presidente está ótimo. Fecha aspas. Bom, logo após a cirurgia realizada na terça-feira, os médicos disseram que Lula não ficará com nenhuma sequela e que as funções neurológicas dele estão preservadas. De acordo com a equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, a previsão é de que o presidente retorne a Brasília no começo da próxima semana. Por ordem médica, Lula está proibido de receber visitas de trabalho no hospital até ficar completamente recuperado. Por enquanto, quem assume a presidência da República é o vice, Geraldo Alckmin. Bom, quero ouvi-lo, Leandro de Jesus, sobre essa questão aí da saúde do Lula, que tem levantado algumas questões bastante preocupantes aí, né? Eu gostaria de ouvi-lo, por gentileza. Léo, confesso para você que eu não estou preocupado não, viu? De fato, não estou o mínimo... Não, eu digo não, que eu entendi. A preocupação que eu digo entendi. São algumas informações desencontradas, né? Ah, sim, mas eu entendi, Léo, o que você quis dizer, mas só para deixar registrado, não estou nem um pingo preocupado, de fato, porque, veja só, se Lula... Eu queria que Lula agora fosse um cidadão comum. Eu queria que Lula agora fosse povão. Eu queria que ele tivesse acesso à saúde como todo pobre tem. Como eu tenho visto, por exemplo, aqui na Bahia, né? É um cenário que obviamente se repete em boa parte do Brasil, mas o que eu vejo aqui é um cenário de terror. Então eu posso aqui afirmar categoricamente, se Lula fosse um simples do povo, já estaria a 7 palmos de terra, a 7 palmos do chão, já estaria enterrado. Essa é a grande realidade. E eu gosto de contextualizar essa situação antes de ir para outros detalhes, porque recente agora, inclusive, eu estive aqui no Hospital Roberto Santos e a situação do SUS, que eles tanto enaltecem, não que o Sistema Único de Saúde não seja importante, mas eu falo da situação atual. Aqui nós vemos, infelizmente, até crianças sendo torturadas. Eu chamo de tortura, porque quando você não tem o devido atendimento, e aqui eu não estou culpando médicos e a equipe de saúde, eu estou falando em relação à questão da estrutura que é oferecida para a população, bem como até para as equipes que não conseguem ali oferecer o melhor de si, né, na sua profissão, seja médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem. Então, o último caso, por exemplo, que eu estive aqui no Roberto Santos, uma criança estava defiando porque ela foi fazer um procedimento para retirada de um tumor
E, em razão disso, ela ficou sem os movimentos do corpo, né? Obviamente que aí não dá para dizer se foi em razão do procedimento ou não, só que ela precisava ser transferida para um outro hospital especializado para sua recuperação. E, pasmem vocês, essa criança estava lá já há quase 30 dias aguardando uma regulação aqui na Bahia, e se não houvesse ali uma pressão, e olha que eu briguei dentro desse hospital, né, que eles não queriam deixar eu entrar, um deputado, para fiscalizar, para salvar a vida dessa criança. Então, em razão de muita pressão, nós conseguimos transferir e essa criança agora está fazendo ali o procedimento. Só que são outros tantos casos do povo comum. E aí eu pergunto, eu queria agora, aliás, eu afirmo, eu queria que Lula agora fosse povo, povão, comum, SUS, Roberto Santos aqui, ou qualquer outro hospital público, para ver o que estaria acontecendo agora com a vida dele, a recuperação, o atendimento, a qualidade. Então, para ele, realmente, embora seja uma situação de certa gravidade, mas para ele está tudo bem, está de boa. O povo é que anda se ferrando aqui com esse tipo de atendimento aqui, não só na Bahia, mas em todos os lugares. Mas, assim, a situação do Lula e a situação hoje, a crise que vive o PT, o governo, digamos assim, podemos fazer uma comparação. O que vive o PT hoje e o que vive o governo Lula hoje é a situação da saúde do próprio presidente. Está com um pé lá e um pé cá. Né? É um pé na cova e um pé aqui tentando ainda continuar a destruir a vida do povo brasileiro. Então, assim, olha, eu não vou deixar que os meus pensamentos intrusivos aqui, né, venham a baila aqui, né, venham à luz. Mas acho que, como eu comecei, não estou preocupado. Talvez seja um livramento, né, que o povo brasileiro precisa, porque esse sujeito vem causando muitos problemas, destruição em nosso país, muito sofrimento, sem sombra de dúvidas, muitas vidas estão sendo destruídas em razão deste governo Lula. Então, sinceramente, né, que o destino traga bons ares para o Brasil. Gleice abre o jogo e antevê possibilidade da morte do PT. É isso mesmo. O PT, na realidade, foi ressuscitado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Sem credibilidade, envolto em um emaranhado de falcatruas, o PT foi novamente útil ao sistema. Mas é um partido sem voto. O resultado do último pleito municipal escancara essa realidade. Gleice Hoffmann, atual presidente da legenda, diz isso mesmo, mas em outra forma. Ir para o centro pode ser a morte do PT, disse Gleice em entrevista para o Globo. Há pessoas que defendem a necessidade de o PT fazer um movimento para o centro, buscando se adequar aos novos tempos. Como vê isso? Foi perguntado a Gleice, que respondeu: diálogo político com o centro nós tivemos na campanha e ampliamos no governo. Já tentaram matar o PT e não conseguiram. Não podem pedir agora para que o PT se suicide, rompendo com a base social que nos trouxe até aqui. A verdade é que se não fosse o STF, o PT já estaria morto há muito tempo. Em uma manifestação recente, o presidente não foi categórico se será candidato. Vê como certa a candidatura. Também foi perguntado a Gleice, que respondeu: ele é fundamental para ganharmos as eleições. Não vejo outro nome com capacidade na disputa na sociedade brasileira. Mas o problema será que Lula terá saúde e lucidez para concorrer a mais uma eleição? É o que questiona o jornal Estadão. Em editorial publicado nesta quinta-feira 12, o jornal O Estado de São Paulo chamou a atenção para o tema da saúde e idade do presidente Lula. Na avaliação do periódico, a cirurgia pelo qual o petista teve de passar esta semana após sofrer uma queda no banheiro no Palácio do Alvorada em outubro, mostrou que ao menos nos próximos 2 anos, o Brasil precisará lidar abertamente e de maneira responsável com questionamentos sobre a aptidão de Lula para se candidatar à reeleição em 2026. Entre avaliações mais sensíveis e cuidadosas diante do estado de saúde do presidente e outras que mal escondem o desejo de antecipação de sua retirada de cena, houve também aquelas que são negação em estado bruto. A sensação exibida, especialmente por morubixabas lulopetistas, de que é uma impossibilidade histórica não poder contar com a sua presença em 2026. Mas e aí? Me conta você aqui nos comentários. Lula terá condições à reeleição em 2026? De uma economia importante no mundo. Então, eles fazem uma cirurgia e não informam que vão ter que fazer uma segunda cirurgia. Desculpa, Vitor Brau, eu infelizmente estou com o mercado nesse caso. É estranho, no mínimo suspeita essa situação, e acredito que todos que estão desconfiados
têm, na verdade, razão de estar desconfiados. Isso não é um problema de comunicação, porque comunicação eles conhecem muito bem, tanto assim que eles gastam com dinheiro com comunicação. Portanto, vamos aguardar o tempo, porque afinal de contas vai ser o tempo que vai mostrar qual é a real condição de Lula. Enquanto isso, eu deixo só uma pergunta no ar. Quem está governando o Brasil? Porque alguém na UTI certamente não tem condição de fazer isso. E por que o vice-presidente da República ainda não assumiu, já que o atual presidente não tem condições de tomar decisões da UTI e fazendo sucessivas cirurgias? Eu deixo essa pergunta no ar. Muito bem, com essa eu vou dar as boas-vindas aqui ao deputado federal Evair de Mello. O deputado foi citado pelo Darcio, inclusive, que lembrou desse requerimento apresentado pelo deputado Evair. Ele já está conosco aqui. Deputado, obrigado mais uma vez, viu, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Como é que o senhor está vendo esse quadro da internação e da nova cirurgia do presidente Lula? Cumprimentar todos vocês e que alegria ver o nosso vereador eleito na nossa capital Vitória do Espírito Santo, Darcio Bracarense. Com certeza uma das grandes revelações agora para a política e desejar a ele um grande mandato. Trabalhador ele é, dedicado ele é, antenado, deu uma contribuição muito importante aqui na Câmara dos Deputados, ainda no mandato, na gestão passada, quando nós estávamos na Comissão de Meio Ambiente, ele era o principal assessor na Comissão de Meio Ambiente, hoje, depois retornou ao mandato, também assessorando aqui a casa, a partir do nosso Coronel Meira, lá do estado de Pernambuco, como seu chefe de gabinete, com certeza a contribuição extraordinária, é muito bom vê-lo aqui. E outro tema que eu milito aqui na casa, que é essa forma displicente, parece, irresponsável para o presidente da República, ele toca o seu mandato e o seu cargo. Especificamente desse tema do acidente, eu fui um dos deputados que queria saber mais sobre esse acidente, porque muito estranho, um espírito que só tinham 2 pessoas e tinham 3 versões do acidente. Ou seja, tem algo estranho, tem algo a esconder, porque como que um lugar acontece algo, só tem 2 pessoas e tem 3 versões diferentes. Se fosse 2 versões, tudo bem, uma para cada uma. Então ficou sem explicações. Como que o presidente da República, daquele acidente, ele não acionou a equipe médica do Palácio do Planalto, de plantão, né? Saiu num carro apaisano, não se sabe com quem, e deu entrada pelas portas dos fundos no hospital de atendimento aqui em Brasília. Algo muito estranho, que era, mesmo que se fosse um acidente, pela relevância do cargo que ele ocupa, afinal de contas, é o presidente da República, né? Deveria ter sido inspecionado, a equipe dos bombeiros de segurança ter acionado o banheiro para saber efetivamente o que aconteceu, porque tem que reformar esse banheiro, né? Tem que olhar os banquinhos, se tem risco de acidente. O presidente da República não pode se expor a essa coisa. E agora vem essa segunda cirurgia, que já era prevista, inclusive, né, da forma que aconteceu. Não vou entrar no mérito mais técnico, porque, enfim, tem muitas perguntas a serem feitas, mas o Darcio procurou absolutamente importante, inadmissível o presidente da República estar numa UTI e não ter transferido o cargo imediatamente. Já estão produzindo legislação para isso. Esse governo é tão ruim e desastroso que todo dia nos obriga a pensar algo novo para que possamos, no futuro, não cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos. Estou falando de segurança nacional, estou falando de questão sanitária. O presidente da República, numa UTI, é um homem incapaz, né, de tomar, até porque uma cirurgia na cabeça, tomou lá calmantes, tomou remédios anestésicos, ficou anestesiado, enfim. A gente sabe que a decisão da pessoa, um pós-cirurgia, ainda mais na cabeça, a pessoa está na plena normalidade das suas decisões. Então, muito triste saber que, além de tudo isso, temos um presidente agora também irresponsável com a segurança nacional, uma vez que ele está numa UTI e não teve a humildade de repassar para o seu vice. Algo estranho, porque parece que ele, num caso desse, ele não confia no vice. Para mim, isso está muito claro, né, Zé? Porque não teria motivo nenhum. Qualquer ser humano minimamente racional, né, passaria imediato. Você imagina se o CEO de uma grande companhia, de uma grande empresa, o presidente de uma grande empresa, de um grande banco, imediatamente alguém iria assumir a responsabilidade. Então, é louvável que, além de todos os adjetivos que esse presidente tem, né, agora também ele ganha o adjetivo de irresponsável, uma vez que não teve, no meu caso, não vou fazer julgamento, a humildade de transferir o cargo para o... E você, Fabi, que destaca sobre essa internação e agora esse novo procedimento pelo qual vai ser submetido o Lula? Assista também o Bradock Show ao vivo. Primeiro é o seguinte, não se trata dele querer confiar ou não confiar,
partir do momento, a Constituição Federal está valendo ou não, gente, né? Então, o que diz a Constituição Federal? Se for por um breve período, mas acontece que esse breve período do Lula, no caso específico, já saiu do controle, não é questão só daquele períodozinho. Ele está numa UTI, incapaz de exercer realmente o cargo da presidência da República e não pode haver vácuo nisso. Né? Vamos supor aqui, a gente pode. Se o Brasil entrasse numa guerra, exatamente agora, quem tomaria as decisões, não é mesmo? Então, eu estou dando aqui um exemplo, obviamente, né, fora, exagerado, para as pessoas entenderem. Então, a gente não se importa se ele confia ou não confia no vice dele. Foi a chapa eleita. E ele, estando impossibilitado, tem mais do que obrigação, então, de passar esse cargo para o Alckmin. Né? Não é uma escolha nossa também. Se fosse partir de nós, a gente nem teria, né, essa dupla aí dinâmica na presidência. Mas não é a democracia que está valendo, é uma democracia tão relativa que a gente não consegue nem mesmo, né, colocar o que está de forma muito simplista, não tem muita interpretação. Então, quem vai ser, já aproveito o deputado que está aqui, quem vai ser o parlamentar que vai acionar o judiciário? Será que vamos precisar disso? Será que vamos precisar acionar o STF? E não é uma semana qualquer, o deputado está aqui, sabe disso, que essa semana é uma semana essencialmente importante, estão sendo discutidas emendas, a LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias, entre outras coisas. Não ter o presidente apto é um prejuízo, embora a gente até ache que ele merecia ficar lá, né, quieto um pouco, mas é questão do que está escrito na Constituição Federal. Então é isso, né? O PT precisa cumprir, o Lula precisa cumprir. Isso realmente é um grande absurdo e o judiciário acho que vai ter que ser, então, acionado. Deixa eu voltar aqui para a nossa pauta para a gente falar sobre a possibilidade de mudança na comunicação do governo Lula. A notícia é a seguinte: escândalo de mega licitação e reclamações de Lula. Quem será o sucessor de Pimenta na SECOM? Segundo o jornal o Globo, a saída do ministro Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação de Lula já está decidida. Durante um evento do PT, o presidente admitiu que existe um erro na comunicação e prometeu fazer as correções necessárias. O sucessor já teria sido escolhido pelo petista, seria o publicitário Sidônio Palmeira, marqueteiro da campanha petista em 2022. Segundo o jornal Globo, a troca só não aconteceu ainda por causa da internação do presidente Lula, que adiou, mas a saída de Pimenta já está acertada. Enquanto isso, o Tribunal de Contas da União recomendou que a Polícia Federal investigue a mega licitação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A gente falou bastante, né, sobre esse caso, sobre esse escândalo aqui no Bradock, e agora tem essa recomendação do Tribunal de Contas da União, mais um elemento que pesou contra aí o Paulo Pimenta e que deve levá-lo a deixar o cargo. Darcio Bracarense, agora não adianta mudar a comunicação sem reformar as políticas, né, Darcio? Trocar só ministro, trocar nomes não resolve o problema, né? O problema parece mais de conteúdo do que de embalagem, será que não? Exatamente, Vitor Brown. Você foi no cerne da questão. Ou seja, a população está passando fome, está enfrentando a fila do osso, está tendo dificuldade, o dólar passou dos 6,5, 6,9, as coisas estão mais difíceis, a comida está cara, a vida não está fácil, nem um pouco fácil, né? E o emprego está indo embora, porque investimento internacional esquece, está desaparecendo. E aí, de repente, o governo vai resolver o problema. Qual que é o problema? Vamos melhorar a nossa propaganda. Parece até piada, assim, é difícil a gente não ficar surpreso e assustado com tudo isso. É claro, a gente dá risada, mas é de nervoso, porque a gente sabe que tem muita gente sofrendo nessa situação. Agora, em relação a essa licitação especificamente, olha, o Montanha e todo o seu grupo deveria ter sido preso. O Montanha, para quem não sabe, é o apelido do responsável por essa licitação, que foi a maior licitação da história da área de comunicação, né? E ela foi anunciada com antecedência, ou seja, um jornalista anunciou quem seriam os vencedores da licitação um dia antes dela acontecer. Ele fez uma publicação cifrada apontando quem seriam os vencedores e todos eles ligados à turma do Montanha. Portanto, esse é um caso gravíssimo. Quando o Tribunal de Contas fala que a Polícia Federal precisaria entrar no assunto, é porque a Polícia Federal talvez esteja perdendo tempo com velhinhas, né, que ficam orando na porta de quartéis e poderiam estar aí atrás de criminosos, né, graúdos do sistema da institucionalidade brasileira. E, obviamente, Vitor Brau, isso sinaliza, infelizmente, mais uma vez, já que o mercado gosta de obter sinais, que as coisas não vão melhorar. Apenas a forma como cada narrativa, como diria o próprio Lula, será contada para a população. Quer ver mais conteúdos como esse?
Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.